Boa noite, colega. Boa noite, professora. Meu nome é Guilherme Miralli Ronque e eu vim apresentar meu trabalho. Bom, meu tema é o sexto da competência 4 e eu vim apresentar as regras dos artigos 42 ao 63 do novo Código do Processo Civil. Bom, a competência é estabelecida em lei e determina os limites do poder de julgar. Então, é ela que limita o exercício da jurisdição atribuída a cada órgão ou grupo de órgãos jurisdicional. Bom, eu vou começar falando sobre os artigos. No artigo 42 diz: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz, nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Então, basicamente, o juiz não pode sobrepujar seus poderes, que lhe são dados, e de certa forma ele não pode decidir algo de acordo com os seus limites de sua competência, ele só pode decidir até o limite que lhe é imposto. Bom, no artigo 43, a competência é dada no momento do registro ou no caso da petição inicial, e é irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito que são postas posteriormente. Bom, no artigo 44. Então, se obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, a competência será determinada pelas normas previstas no Código ou em legislação especial e pelas normas de organização judiciária e pelas constituições dos estados. Bom, o artigo 45 é tratado se, tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervir a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional. Bom, praticamente explica que caso o processo transmite em outro juízo, será remetido ao juízo federal competente, se nele intervir como parte ou terceiro, no caso a União, ou suas empresas públicas ou entidades autárquicas ou fundações. No artigo 46, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens imóveis será proposta, em regra, no fórum de domicílio do réu. Então, nesse artigo trata-se de competência territorial e estabelece dessa forma o fórum geral para o julgamento. No artigo 47, diz que as ações versem sobre o direito real, sobre imóveis, e a competência será do foro da situação da coisa. No artigo 48, será de competência do fórum de domicílio do autor da herança, no Brasil, ainda que o óbito tenha se dado em outro país, o inventário, a partilha, a arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação à partilha extrajudicial, a anulação de partilha extrajudicial, todas as ações em que o espólio de cujos figure como réu. Bom, no artigo 49, caso o réu seja ausente, deverá ser proposta ação no foro do seu último domicílio. Bom, no artigo 50, caso o réu seja incapaz, a competência será então no fórum domicílio de seu representante ou de seu assistente. No artigo 51, quando a União figurar como autora da ação, também será competente dessa maneira o fórum do domicílio do réu. Caso, no entanto, a União seja ré, a ação poderá ser proposta no fórum do domicílio do autor, da ocorrência do ato ou fato que deu a causa da demanda, da situação da coisa ou no Distrito Federal. No artigo 52, da mesma forma que no parágrafo único do 51 do novo Código do Processo Civil, se o Estado ou o Distrito Federal figurarem como ré da demanda, a ação, contudo, poderá ser proposta no fórum do domicílio do autor, da ocorrência do ato ou fato que deu a causa da demanda, da situação da coisa ou na capital do ente federado. Bom, artigo 53. Trata então de previsões específicas de competência. São hipóteses, portanto, em que a regra competência fugirá da regra geral de domicílio. Bom, falando agora das modificações da competência. No artigo 54, a modificação da competência dá em razão da conexão ou continência. Só será admitida quando for fixada com base no valor da causa ou do território. Portanto, a competência absoluta não pode ser modificada por conexão ou por continência. No artigo 55, apresenta então o conceito jurídico de conexões de ações. Dessa forma, duas ou mais ações serão conexas quando lhe for um comum o pedido ou a causa de pedir. Portanto, dessas duas hipóteses, retomando o artigo 54, a competência relativa pode ser modificada. No artigo 56, a continência então é definida no artigo 5, é definida como a identidade das partes ou da causa de pedir entre duas ou mais ações, em que uma delas, contudo, possui um pedido mais amplo que abrange os pedidos das demais.
Ou seja, a continência possui como requisitos mesmas partes, mesmas causas de pedir e o pedido de uma ação que contenha o das outras. No artigo 57, contudo, traz uma importante previsão. Caso a ação continente seja anterior às demais ações, não haverá reunião ou modificação da competência relativa. No artigo 58, as ações serão reunidas no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. No artigo 59, ele traz prevenção do juízo, importante para a modificação de sua competência relativa. O marco da prevenção, dessa maneira, é o registro ou da distribuição da petição inicial. No artigo 60, nos casos em que a ação falar sobre imóvel situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, o que colocaria em discussão a competência territorial, o juízo prevento terá sua competência estendida sobre a totalidade do imóvel. Portanto, entre os juízos territorialmente competentes, aquele em que houve o primeiro registro ou a distribuição de petição inicial será ele denominado assim, competente para julgar a lide sobre a totalidade do imóvel. Bom, no artigo 61, no caso de ações acessórias, estes serão então propostas no juízo que possui competência para julgamento de ação principal. No artigo 62, a caso desse modo de competência, a competência dá em razão da matéria, da pessoa e da função. As partes não podem questionar a competência ou convencionar de modo diverso. No artigo 63, que diz: as partes podem modificar a competência em razão de valor e do território, elegendo o foro que será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Mas, de acordo com o artigo 62, prevê a inderrogabilidade por convenções das partes da competência em razão da matéria, da pessoa e da fundação a competências que podem ser convencionadas pelas partes. É o caso, por exemplo, da competência em razão do valor e do território. Nestes casos, então, as partes elegerão um fórum onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Bom, agora eu vou apresentar as três jurisprudências. A primeira jurisprudência. Eles entraram com um processo de reintegração de bens em Blumenau e o juiz declarou incompetente, e ele quis passar o processo para o Fórum de Balneário Camboriú. Daí, de acordo com o artigo do segundo parágrafo do artigo 47 do novo Código de Processo Civil, tratando da ação processória imobiliária, será competente para o seu processamento e julgamento o fórum localizado o bem imóvel, cuja posse é disputada, e será de natureza absoluta tal competência. Então, basicamente, os dois juízes se declararam incompetentes e o processo foi para o Tribunal de Justiça, que a Sexta Câmara de Direito Civil decidiu por votação unânime que deu a competência negativa e legou o provimento de deixar para o juiz de Blumenau decidir o caso. Bom, o segundo artigo trata-se de conflito negativo também de competência, suscitado pelo juízo da Quarta Vara Civil da Comarca de Blumenau, em face do juízo de direito da Segunda Vara Civil da Comarca de Capital dos Altos, de que deu a ação regressiva de ressarcimento de danos. Ele planteia à seguradora a condenação da concessionária de serviço público ao reembolso de R$ 5.229, dependendo que o pagamento de indenizações por danos verificados em equipamentos eletrônicos segurados decorrentes de falha na prestação dos serviços requerido, onde declinou a competência por entender que subrogação da seguradora nos direitos do segurado entende-se aqueles derivados da legislação consumerista, e conhecer que a ação poderia haver sido proposta tanto no foro da sede da seguradora quanto no foro do lugar onde ocorreram os danos. Bom, de terceiro julgado, trata-se do agravo interno interposto por Valdecir Vicente Machado, contra a decisão monocrática que determinou a redistribuição do feito, nos termos da decisão do Grupo da Câmara de Direito Civil, no incidente de assunção de competência, que pretende a nulidade de redistribuição do feito, fundada na violação do princípio do jus natural, quer porque a decisão colegiada não é passível de alteração pela presente via. A reunião dos feitos deu-se em razão da existência da mesma situação fática e a fim de evitar decisões conflitantes, a teor do artigo 55, parágrafo 3 do novo Código de Processo Civil, onde a segunda Câmara de Direito Civil decidiu por votação unânime conhecer o recurso e dar negativo à competência. E é esse meu trabalho.